Olá, irmãos, paz, tudo bem com você? Que bom ter você mais uma vez no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, faça o nosso canal crescer, nos ajude a fazer o nosso canal crescer. E depois do nosso vídeo, dá o teu like ou o teu dislike. Que Deus abençoe a tua vida nesse dia de hoje. A mensagem de hoje dessa série Dias de Glória vai falar algo fundamental para aquele que tem objetivos na vida. Etapas. Vamos falar sobre etapas. Quais as etapas que precisamos enfrentar para chegar na nossa Canaã? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessar o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes, levitas, carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Amém. Glória a Deus. O povo de Israel já havia percebido a terra de Canaã, o povo de Israel já tinha conhecido a cidade de Jericó, mas antes de chegar no destino final, que era a terra de Canaã, eles precisavam passar por algumas etapas, e Deus não ia tirar do povo a obrigação de passar etapas, as etapas que ele tinha. Sabe, as etapas servem para nos capacitar. E quando eu falo isso, eu lembro de um amigo meu. Eu falo sorrindo porque foi algo muito engraçado. Ele tinha um jogo no celular que era o mesmo que eu tinha. Ele tinha créditos no celular dele que comprava tudo no jogo. Só que ele não sabia jogar porque ele não praticava. E aí ele me deu o celular dele para eu jogar e eu já tinha algum tempo o celular, eu comecei a brincar com o jogo e ganhei várias corridas ali no jogo, porque os carros do jogo dele estavam bem atualizados, mas ele não sabia jogar do jeito que eu jogava, porque ele pulou etapas. Ele foi para o final. Ele tinha uma senha, ele é muito inteligente e ele tinha uma senha e ele conseguiu ganhar todos os créditos do jogo, comprava todos os carros do jogo, mas não tinha a capacidade de jogar. Né, Lucas? Mas eu te falei de um jogo, mas eu posso te falar de algo muito mais sério. O jogo é uma brincadeira, mas o cara que me trouxe para o ministério, o pastor Zoar, uma certa feita ele contou um testemunho dele muito forte. Aos que conhecem o pastor Zoar, ele sofreu um acidente alguns anos atrás e ele dizia que na UTI do hospital, ele fez uma oração a Deus dizendo: Senhor, não tira nenhuma etapa, nenhum momento, por mais difícil que eu tenha que passar aqui, não tira nenhum desses, mas no momento em que o Senhor me tirar desse lugar, que todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor me entregue e também não deixe nenhuma fora. Não pular etapas, por mais difícil que sejam elas. A etapa nos capacita para a próxima fase. Quando vivemos uma dificuldade agora, nos capacita para algo muito maior na frente. E foi exatamente isso que Deus estava fazendo com o povo dele, com a nação de Israel. O povo viveria em uma terra que mana leite e mel, mas não poderia ser um povo despreparado. O povo precisava se capacitar para esse momento tão especial. E eles agora estavam à beira do rio Jordão. Como lemos na palavra do Senhor, por 3 dias eles acamparam ao lado do rio. E eles olhavam e viam o rio
volumoso, ouviam muito o barulho que o rio estava provocando ali. O Rio Jordão, na maioria do ano, ele tem entre 30 e 40 metros, 1,80 m de profundidade. Mas exatamente nesse momento em que o povo estava para atravessar, é o que o rei Davi, ele fala no Salmo 133, quando ele fala da bênção da comunhão, que ele diz que é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, da cabeça e molha a barba e vai até as vestes, a ponta das vestes de Arão. Mas ele cita o Jordão quando ele diz, é como o orvalho do Hermon que desce e traz vida. O Monte Hermon, durante todo o inverno, ele acumula gelo. E no momento do verão, que começa a derreter aquela neve, ele escorre pelo monte e faz com que o rio tenha um volume muito grande. E nesse período do ano, o rio chega a uma largura de margem a margem de cerca de 1,5 km de largura. Era esse rio que o povo teria que atravessar. Não tinha ferry-boat ou embarcação qualquer, não havia pontes, nem tinha um desvio. Eles precisavam passar pelo rio. E como fazer isso? E como atravessar? O que a palavra do Senhor nos diz é que foi ordenado que no momento em que o povo visse a arca se movendo, os sacerdotes com a arca se movendo em direção ao rio, eles precisavam preparar as coisas, levantar acampamento e seguir a arca. Deus ainda dá uma ordem que o povo precisava ficar a cerca de 900 metros da arca, porque 2 milhões de pessoas estavam ali, muita gente. Se as pessoas se aglomerassem próximo à arca, os que estavam mais longe não poderiam ver. Então, Deus determina uma distância para que todos pudessem ver onde a arca estava. E é isso que acontece. De manhã cedo, a arca da aliança do Senhor é levantada pelos sacerdotes com a vara de acácia que passava pelas argolas laterais daquela arca, e eles começam a se direcionar ao Rio Jordão. Mas como eu disse, durante 3 dias eles ouviram o barulho do rio durante a madrugada, durante o dia. Eles viram o rio descendo e levando consigo tronco de árvores e tudo que tinha na frente. O rio estava muito forte, 1,5 km de largura. Agora, eles precisavam atravessar o rio. A palavra do Senhor nos diz que os sacerdotes começam a ir em direção ao rio. 10 metros e o rio continuava violento e descendo com toda a força. 7 metros, o rio continuava do mesmo jeito. 5 metros, o rio continuava do mesmo jeito. 3 metros, 1 metro, e o rio continuava descendo com toda a força. Os sacerdotes agora faltavam um passo para chegar ao rio, e o rio continuava violento. Isso nos faz perceber, isso nos remete a situações nas nossas vidas. Há uma situação que você tem 15 dias para resolver, pagar alguma coisa, e você diz, olha, daqui a 15 dias eu tenho que pagar. Só que agora só tem 8 dias, já é na próxima segunda, e a semana anterior passa e você não tem uma solução. Chega no sábado, 2 da tarde, você precisa pagar na segunda, 8 da manhã, e não tem nada resolvido. Você vai dormir o domingo sem uma resposta concreta. Mas na segunda pela manhã, você precisa resolver aquela situação. Pagar um boleto, tomar uma decisão. E agora o que fazer? Fé. É exatamente isso que acontece. A palavra do Senhor nos diz que aqueles homens creram e eles avançaram ao rio. E no momento em que a ponta do pé dos sacerdotes que estavam levando a arca da aliança, aqueles homens levavam a arca, os primeiros sacerdotes, no momento em que os pés deles tocaram, a ponta dos seus pés tocaram o rio, a palavra de Deus diz que um milagre extraordinário acontece naquele lugar. O primeiro sacerdote tocou os seus pés ali, seu pé ali,
o rio começa a descer e seca dali para frente. E do lado oposto, a palavra do Senhor nos diz que o rio começa a represar. E como um muro, aquela água começa a subir. E o povo de Israel, quando vê aquilo, fica eufórico e entendem que Deus estava fazendo algo extraordinário por eles. E a palavra do Senhor nos diz que os carros não atolaram, as sandálias não ficaram presas no leito do rio, as suas vestes não se sujaram naquele rio, porque a água do rio desceu e Deus secou o leito daquele rio. O povo atravessou, dando louvores a Deus por algo extraordinário que Ele estava fazendo. É algo tão inusitado, tão extraordinário que Deus fez naquele dia, que a palavra do Senhor nos diz que uma cidade que estava a 45 quilômetros do ponto onde eles estavam, de repente, os moradores daquela cidade, 45 quilômetros antes, começaram a ver uma parede subindo, uma parede de água. A água do rio ficou represada porque o próprio Deus, como se estivesse estendido o seu braço e impedia que aquela água passasse. E o povo de Israel atravessou com os pés enxutos. Deus não livrou o seu povo de passar pelo Jordão. Eles precisaram acreditar que Deus era capaz de lhes dar a vitória. Eu, você, nós precisamos olhar, por mais difícil que seja a situação, e acreditar que Deus é o Deus dos impossíveis. Das coisas mais difíceis, não para Deus. Pode ser difícil para mim, pode ser difícil para você. Para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. E Ele fez o povo entender exatamente isso, que Ele tem todo o poder em suas mãos. O Rio Jordão está muito grande, diante de Deus, ele é um riacho. Diante de Deus, o teu problema não é nada. Ele pode ser grande para você. Essa dificuldade que você enfrenta hoje pode ser grande para você, não para Deus. A palavra nos diz que a terra é o lugar onde Deus descansa os pés, por isso não devemos jurar pela terra. Se um Deus que se descreve desse tamanho, onde a terra é o lugar que Ele descansa os seus pés, o que é que há nessa terra? Qual o problema que um ser humano pode viver que para Deus seja grande demais? Nada é suficientemente grande para abalar o nosso Deus. Ele quer fazer você viver coisas extraordinárias. O povo que não sabia como faria aquela travessia, estava olhando e vendo o leito do rio enxuto e atravessava dando louvores a Deus. Sabe, a tua fé não precisa ser grande, meu irmão. Para você alcançar o que você precisa, você não precisa ter uma fé imensa. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, o próprio Jesus nos diz: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela fará com que esse monte se precipite no mar. Não precisa ter uma fé grande, só precisa ter fé. Só precisa acreditar. Só precisa confiar em um Deus que pode todas as coisas. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que vai nos dar dias de glória. Porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele tem toda a autoridade em suas mãos para fazer você viver o melhor sempre. Confia no Senhor. O povo de Josué tinha a certeza do Deus dos seus antepassados. Eles acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós acreditamos no Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Nós acreditamos no poder da cruz. Jesus nos diz na sua palavra: todo poder é me dado nos céus e na terra.
E Jesus diz mais: tudo o que você pedir ao Pai, em meu nome, crendo, você receberá. Precisamos direcionar a nossa fé em Jesus. Precisamos colocar a nossa convicção nele. E assim alcançaremos todas as coisas. Assim alcançaremos Canaã. Mas lembre-se que Deus não vai tirar da tua vida as etapas que você precisa enfrentar. O povo chegaria a Canaã, mas o povo precisaria primeiro passar pelo Jordão. O povo, depois de atravessar o Jordão, já chegaria em Canaã? Não, ainda tem Jericó. Já já falaremos sobre ela. A cidade fortificada que o povo precisaria enfrentar. Deus quer capacitar você para os projetos que Ele tem para a tua vida. Não queira atropelar as coisas. Namorados, espera um pouquinho, espera o casamento, espera o momento certo para que vocês vivam momentos extraordinários na bênção do Senhor, guardados em Deus, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade daquele que te chamou. Sabe, o mundo prega totalmente diferente, totalmente o oposto da palavra de Deus. Namorados, vivam à vontade. A palavra de Deus diz que o homem precisa se unir a uma mulher, deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e assim se tornarão uma só carne. Eu falava com a equipe que trabalha comigo aqui, está aqui comigo gravando esse vídeo, falando do que o mundo tem dito a todo tempo. O mundo está indo de encontro cada vez de forma mais forte com a palavra de Deus. Mas isso não pode tirar a minha nem a tua convicção do que Deus é para nós. Essa facilidade que o mundo oferece não pode tirar de mim a minha convicção na palavra de Deus. Eu preciso entender que Deus tem as suas regras e eu preciso segui-las. Se eu quero servir a esse Deus, eu preciso entender a sua palavra e seguir cada uma das suas regras. Mas nada do que Deus colocou aqui é porque Ele é tirano, é porque Ele exige algo para dominar o homem. Não, não. Ele faz isso porque Ele quer o meu bem, Ele quer o teu bem, Ele quer o meu melhor. Ele quer que você, que vivamos dias de glória, que possamos alcançar o extraordinário que Ele tem para as nossas vidas. Quando Ele criou o homem, Ele disse: Adão, domine a terra, desfrute do que ela tem. Nós temos o direito, mas precisamos cumprir as regras para alcançar as bênçãos do Senhor. Só que o mundo diz que podemos quebrar as regras. Uma vez, não lembro se em um filme, não lembro, mas eu ouvi alguém dizer: as regras foram feitas para serem quebradas. Sabe, isso é até comum, só que não é verdadeiro. Isso não é digno, isso não é de Deus. Deus tem as regras que Ele nos propõe, é para ser cumprida. A palavra do Senhor nos diz assim, lá no livro de Apocalipse: aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei o prêmio da vitória. Aquele que for fiel até o fim, aquele que prosseguir em fidelidade. Se você quer ter dias de glória, se você quer alcançar aquilo que o Senhor tem para você, não queira ultrapassar aquilo que você precisa enfrentar. Não queira ir por atalhos, não queira encontrar facilidades, não queira dar um jeitinho brasileiro, mas use a Bíblia como instrumento de direcionamento na tua vida. Use a Bíblia como a tua bússola. O povo tinha Josué como seu guia, mas o Josué ouvia do próprio Deus o que ele deveria fazer. Hoje nós não temos Josué, mas temos o Espírito Santo de Deus.
que nos direciona, que fala ao nosso coração, nos mostrando o caminho. Qual o caminho? Jesus. O caminho que Jesus tem para as nossas vidas, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus a não ser por mim. Não há outra via de chegar diante de Deus a não ser por Jesus. Não se alcança as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas a não ser por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, como eu falei, o mundo tenta nos tirar do propósito de Deus a todo instante, mas o apóstolo Paulo, ele diz algo muito especial no capítulo 8, versículos 38 e 39 do livro de Romanos, que virou até canção no nosso meio. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, fome, perseguição, potestades, anjos? Nada. Morte, vida, o presente ou o que tem por vir? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe, se tivermos isso no nosso coração, se estivermos pautados nessa certeza, enfrentaremos Rio Jordão, por mais violento que ele esteja, vamos atravessar, porque sabemos que o Senhor estará conosco. O povo aqui com Josué atravessou o Rio Jordão. Os que andavam com Cristo, Pedro, por exemplo, andou sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas. E quando os discípulos viram aquilo, se assustaram. É um fantasma. Até parece que ele assistiu os filmes, de hoje que a gente tem. E ficaram assustados. E Jesus disse: calma, sou eu. Pedro, com a personalidade que conhecemos dele, ele disse: se és tu, Senhor, faz com que eu vá até você. E Jesus disse: venha. A palavra nos diz que Pedro desce do barco e caminha sobre as águas. Mas Pedro afundou, pastor. Pedro afundou e Jesus precisou tirar ele de dentro das águas. Mas Pedro é o único que pôde dizer: eu andei sobre as águas. Até afundei, mas eu andei. Quando confiamos, quando temos a nossa fé no Senhor, inabalável nele, podemos até afundar nas águas por algum instante, mas Ele nos resgata. Mas se confiarmos nele, vamos também caminhar sobre as águas. Foi isso que Pedro viveu. Viva o extraordinário do Senhor. Veja o Jordão parar diante de você. Veja o problema parar diante de você. Porque você, que está me assistindo agora, foi escolhido pelo Senhor para viver dias de glória. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Viva o melhor de Deus para você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Nesse momento eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença, de estarmos conhecendo mais da tua palavra, de ver, Senhor, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Alcança agora, Deus, todas as pessoas que estão nos assistindo, seja em casa, no trabalho, onde ele estiver assistindo esse momento, que o Senhor toque na vida dessa pessoa e que faça ele, meu Deus, acreditar, assim como os sacerdotes confiaram até o último instante, e quando eles tocaram os seus pés no rio, o rio se abriu para o povo atravessar. Que esses que nos assistem agora confiem no Senhor, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e possa viver coisas extraordinárias em tua presença. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Forte abraço.